Oi, gente, boa noite, tudo bem? Primeiro eu queria pedir perdão aí pela demora, 11h10 quase da noite, mas ainda é o dia de hoje, né? Ainda na meia-noite, na meia-noite 1. Na verdade, eu orei e Deus, eu creio que Ele me ministrou em algumas coisas. Fiz isso hoje pela manhã, mas aí na correria não consegui gravar pra vocês. E realmente aí por uma falha minha, aí, enfim, né, aconteceram várias coisas, crianças, aí não consegui dar andamento nisso. Mas então meu versículo, né, meu capítulo era João 1. Do 1, ele vai até o 51. Deus me ministrou em vários momentos aqui dessa passagem, algumas coisas, né, algumas coisas que eu tenho vivido e outras coisas que eu creio que o Senhor realmente me marcou nessa leitura e nesse tempo que eu tive com ele hoje de manhã. Então, aqui em João 1, ele começa assim, né? A palavra tornou-se carne. Essa é na minha versão, né? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotam. Então, o que Deus me ministrou nesse momento? Se Deus é a palavra, Ele é o princípio, Ele é todas as coisas, e Jesus também é Deus, e fala na palavra que nós faríamos coisas maiores do que Jesus, nós seríamos como Jesus, né? Que a gente precisa buscar ser o mais parecido com Jesus possível. Então a gente também é essa luz que brilha. Então o fato da gente brilhar nas trevas e as trevas não o derrotaram, isso. Então o que eu creio que Deus me ministrou? Nesse caos todo que tem acontecido, né? Vamos trazer para a realidade do que a gente tem vivido hoje. Eu preciso ser luz, eu preciso brilhar e eu preciso trazer esperança. Por mais que em alguns momentos talvez nem eu acredite que realmente vai ter uma mudança ou que vai acontecer. Às vezes a gente não tá nem vendo a luz do túnel, né? A luz no final do túnel. Mas nós somos luz e a gente precisa brilhar, a gente precisa trazer esperança. E nós somos um povo que em meio ao caos, em meio à destruição, em meio a tantas coisas, a gente tem uma palavra que é viva, algo que traz a esperança. Então, que nós possamos ser essa luz nas trevas. E aí depois, né, fala um pouquinho mais para baixo, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Então, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas aqui, pelo fato de ser um livro de João, foi ele que relatou todas essas coisas. Então, desde o princípio, João, ele sabia para o que ele estava sendo chamado, qual era a missão dele aqui na Terra. E é muito importante que a gente saiba quem a gente é para Jesus, que a gente saiba quem a gente foi chamado para ser. Aí, aqui ele fala, né? Ele não era a própria luz, mas ele abria o caminho para que a luz tivesse vindo, né? E a partir do momento, aqui ainda João não era... o véu não tinha se rasgado, Jesus não tinha ido para a cruz. Aqui Jesus estava chegando para começar a cumprir o seu ministério. Então, nada de todo o acesso que a gente tem hoje havia naquela época. Mas João, desde sempre, ele sabia quem ele era, para o que ele tinha sido chamado para ser. Aí aqui fala, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Então aqui a gente já tem uma das primeiras promessas da nossa vida. Nós somos
E nós tivemos o direito, a partir do momento que a gente levantou a nossa mão, que a gente orou, né, aquela oração que a gente estava entregando a nossa vida para que Deus fizesse o que Ele quisesse, nesse momento a gente já teve o direito de se tornar filho de Deus. Então aqui a gente já se torna filho, Ele já recebeu a gente como filho. Aí depois, um pouquinho mais pra frente, lá no 19, para não alongar muito, eu queria ler tudo, mas senão vai ficar muito longo, fala assim, João Batista nega ser ele o Cristo. E aí aqui no 19, né, eu vou ler só as partezinhas que Deus me ministrou. Ele fala assim, né, primeiro os enviados de fariseu, o pessoal do exército, chega para João Batista e pergunta para ele quem ele era. Aí ele falou assim, eu não sou Cristo. Perguntaram-lhe então, quem é você? Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Então finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levamos aqueles que nos enviaram, que diz que você é que diz você cerca de si próprio. Tipo, quem você fala, quem você é, o que você é, né? Porque aqui eles falaram, você é Cristo, você é o Elias, você é um profeta. Ele falava, não. Então aqui ele tinha a identidade dele bem formada. Eu fico pensando, no mínimo aqui ele estava sendo coagido. Por quê? Alguém grande enviou pessoas para descobrir quem ele era. Então nesse momento ele poderia falar assim, eu sou Cristo mesmo, e daí? Ou tipo, não, eu sou Elias, ou eu sou o profeta. Mas o que ele falou? Eu sou a voz que clama no deserto. E nisso aqui, o que eu creio que Deus me ministrou? Eu sou a voz. Eu sou portadora da voz. Eu sou portadora de trazer boas notícias. Eu sou portadora de falar, de trazer esperança para as pessoas. Eu não sou Jesus, eu não sou perfeita, eu não sou Deus, então eu não posso fazer a justiça, não posso julgar ninguém. Mas eu sou a voz que clama no deserto. Então eu vim para trazer a paz, eu vim para trazer uma palavra de esperança, um ânimo, um renovo. Eu vim para que pessoas pudessem ser salvas através do meu testemunho, através daquilo que Deus tem feito na minha vida e através daquilo que eu conheço da palavra. Então, eu sou a voz que clama no deserto, nós somos essa voz. A gente não é o Cristo, a gente não é o Elias, a gente não é o profeta, a gente não é o João, a gente não é a Esther, a gente não é o Lucas, mas a gente é quem a gente é e nós fomos chamados o quê? Como a voz que clama no deserto. Aí mais lá para baixo no 29 fala assim, João viu Jesus aproximando-se e disse, venham, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele em quem me referi, porque aqui atrás ele explica um pouquinho de como seria, né, essa questão de que Jesus viria após ele, e enfim, aí aqui ele fala, galera, esse é o cara, porque era dele que eu tava falando, ele é o Cristo, eu só tô preparando o caminho. Aí aqui embaixo ele fala no 33, eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não estivesse dito, aquele sobre quem você viu o Espírito descer, permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então aqui o que ele fala? Eu tenho um relacionamento com Deus. Eu sei o que Deus me ministrou em relação a isso. Eu sei quem Deus é na minha vida. E Deus me falou, vai, faz, cumpre a sua missão. A hora que você estiver lá na guerra, a hora que você estiver lá falando de Jesus, a hora que você estiver lá expulsando demônios, a hora que você estiver lá fazendo o que você precisa fazer, Jesus vai estar com você. E nesse momento você vai reconhecer, porque o Espírito Santo, como uma pomba, ele pousará sobre Jesus. Então você vai saber quem é Jesus. Então ele precisava ter intimidade, ele tinha que estar no propósito. Porque se ele não tivesse no propósito, se ele não estivesse lá trabalhando e batizando as pessoas, talvez Jesus passaria por ali e ele nem saberia quem era Jesus. Ele nem viveria isso para afirmar. E aqui ele fala, eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não estivesse dito, aquele sobre quem você viu o Espírito Santo descer, permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo, e eu testifico que é Filho de Deus. Então eu creio que é isso, a gente está vivendo o propósito, as promessas de Deus, está caminhando com Jesus,
tá firme, tá na pegada, tá cheio da presença do Espírito Santo, porque se a gente não tiver o Espírito Santo, se a gente não tiver na presença de Deus, a gente nunca vai saber, a gente vai ser confundido facilmente, a gente nunca vai conseguir saber quem é do bem, quem é do mal, quem tem a boa índole, quem não tem, quem tá para somar ou quem tá para subtrair na nossa vida, quem vai acrescentar alguma coisa ou quem não, amém? E aí aqui, logo embaixo, ele chama os primeiros discípulos. Então ele chamou André, Pedro e ele também chama Felipe e Natanael. E é muito legal que nessa questão aqui de Felipe e Natanael, Natanael não bota muita fé assim que Jesus é o cara. Tanto que quando o Felipe vai chamar ele fala, aí o Felipe fala, pô, Messias, o que ele fala? Jesus da Galileia, tipo, o Messias da Galileia, agora eu não lembro exatamente como ele fala. Jesus de Nazaré, perdão, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael fala, e de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E quantas vezes não falaram isso da gente? Nossa, mas a Marina falando isso, será que pode vir alguma coisa boa da Marina? Ou, a Bel falando isso, poxa, mas a Bel já errou tanto, será que pode vir alguma coisa de útil? Ou André, ou enfim, qualquer outra pessoa. Muitas vezes não vão dar crédito pra gente. Mas a partir do momento que a gente está em Deus, a gente começa a ter revelação das pessoas. E aí aqui Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe te chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou-lhe, digo-lhes a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então eu creio que foi isso que Deus me ministrou, sabe, galera? Todos esses pontos aí. E primeiro de tudo, a gente precisa saber quem a gente é, para resumir aqui. Se a gente não souber quem a gente é, nas trevas a gente não vai fazer diferença nenhuma. A gente não vai fazer o que a gente precisa fazer, a gente não vai trazer a luz, a gente não vai brilhar, porque a gente vai ser só mais um ali, né? E saber quem a gente é, então, e nós somos portadores da voz que clama no deserto, nós viemos para trazer as boas novas, viemos para trazer esperança, para trazer o amor, para trazer a alegria e tudo mais, o combo, né? Tudo junto e misturado. E nós precisamos estar na presença de Deus para a gente reconhecer o que é de Deus, o que não é, o que vem para somar, o que não vem. E a gente precisa crer, porque assim como Natanael duvidou de Deus, de Jesus, e Jesus precisou meio que provar quem ele era, que tipo, ele estava sabendo o que estava acontecendo, aí sim Natanael reconheceu ele, a gente já tem isso, a gente já sabe quem Jesus é na nossa vida, a gente já sabe de onde Jesus nos tirou, do pouco que ele fez em nós e através de nós ele tem feito diariamente. Então, assim, que a gente não precise, vamos dizer, pagar para ver o que Jesus pode fazer. Só o fato da gente estar aqui hoje, da gente estar buscando ouvir e conhecer mais da palavra de Deus, já mostra que a gente sabe quem Jesus é na nossa vida, do que ele pode fazer. Então, para que essa chama não se apague, para que a gente possa ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo. Amém? Eu creio que é isso aí. Não pensei em ninguém para fazer amanhã, mas eu acho que eu vou chamar minha amiga Andréia. E Andréia, me perdoa aí por estar mandando esse vídeo à noite, mas o meu desafio é para você, que você faça esse desafio de manhã, tá bom? Pra gente poder meditar. E desculpa aí ser em cima da hora, mas realmente foi o que deu aí pra fazer, 11h22 agora. Então espero que vocês consigam ouvir e ver ainda hoje, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, estamos com saudade. E tá rolando aí uns comentários, né, que tudo vai voltar ao normal. Eu, por um lado, quero muito, mas por outro lado eu fico um pouco apreensiva. Mas Deus está no controle de todas as coisas. O fato de querer muito é poder, né, voltar à nossa rotina, voltar à vida normal, poder estar em comunhão com a galera, poder estar na igreja, né, que a nossa vida é muito agitada, a gente, né, enfim, vai quase todos os dias para a igreja. E de repente parar assim é meio estranho, dá a impressão que a gente está desviando.
mas também a gente fica aí preocupado com a saúde da galera, né? Mas enfim, seja que Deus tenha, que Deus guarde a gente, a nossa família, a nossa vida, a nossa casa e todos que a gente ama, inclusive os nossos velhinhos, né? Um beijo, amo vocês, pessoal.